Essa fita foi enterrada no quintal da casa dos Ferreira. O que tinha dentro é perturbador. O tipo de coisa que você sente no corpo antes de perceber que algo está totalmente errado. Lucas, com as mãos tremendo, tirou aquela velha caixa enferrujada da terra mole e úmida. A fita cassete levou uma camada de lama grudenta que ele mal conseguiu tirar. O cheiro forte de ferro e terra misturava com o mofo antigo da casa vazia, e por um instante o ar parecia pesado demais para respirar direito. Lá fora, a chuva caía em cortes secos, batendo no telhado como marteladas. Dentro, o silêncio era tão denso que os passos dele ecoavam como tiros. Lucas ajeitou o gravador e apertou o play. No fundo, o som da chuva mesclava com uma voz trêmula, agoniada. Um pai desesperado falando baixo, quase em sussurros, sobre uma sombra que perseguia seus filhos, uma presença que não queria eles ali. Entre as palavras, risadas infantis surgiam tortas, como se fossem cortadas por uma faca afiada. Risadas que não pertenciam à infância, podres e inalcançáveis, que faziam o estômago de Lucas embrulhar. De repente, um grito agudo rompeu, distante e próximo ao mesmo tempo, seguido por um silêncio absurdo. Um vazio dentro da fita, como se o som tivesse sido sugado por algum buraco escuro. Lucas congelou. Naquele momento, o sol já tinha sumido, e o quarto pareceu virar um poço. A respiração dele ficou curta, e um arrepio gélido correu da nuca até a coluna. Ele piscou, desviando o olhar para a janela rangente que mostrava as árvores enlouquecidas pela chuva. Algo preto se moveu rápido ali, entre os galhos tortos. Olhos desesperados fixaram na sombra, mas quando ele virou para olhar, não havia nada. Aquela velha foto amarelada, pendurada na parede, pareceu mexer os olhos. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para que o coração disparasse. Lucas sentiu na garganta um nó que apertava a cada suspiro. O cheiro forte de ferro parecia intensificar, pesado e metálico, quase sufocando. Ele lembrou das histórias sobre os Ferreira, uma família inteira desaparecida sem vestígios, como se tivessem sido engolidos pela própria floresta. E os filhos deles? O que aconteceu com as crianças? Pensou, inquieto. Logo o som do sino da igreja soou longe, suas badaladas lentas e graves rasgando o ar pesado. O peito de Lucas apertou, um soco invisível que tirou o ar do corpo. Era como se aquele som convocasse algo antigo e cruel que aguardava silencioso por ser chamado. A fita voltou a tocar, e agora as risadas infantis estavam mais próximas, quase dentro do quarto. Como ecos de um pesadelo que se negava a acabar. Lucas sentiu que não estava mais sozinho. Algo o observava, por trás das sombras, com olhos que ele não conseguia ver, mas sentia queimando na pele. Tudo o que havia naquele momento não parecia real, mas aterrorizava como se fosse. Ruídos que não deveriam existir surgiam do nada, sussurros cortantes que ninguém admitia ter feito, toques que pareciam vir das paredes, e o cheiro que mudava. Aço, sangue, chuva velha.
O medo esmagava cada fibra dele. O quarto estava mais escuro que o escuro, e Lucas sabia, a linha entre o que era verdade e o que era ilusão começava a desmoronar. Foi ali, com o coração quase saindo pela boca, que ele percebeu. Aquela fita, enterrada naquela terra molhada, não era só um pedaço do passado. Era uma porta, um convite sombrio que ele não queria aceitar, mas já estava dentro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas engoliu seco. A fita o envolvia em um peso opressivo. E no fundo, ele sabia que não era apenas uma gravação. O eco da risada agora sussurrava na sua mente, como uma melodia sufocante que não ia embora. Ele olhou novamente pela janela. As árvores dançavam frenéticas, e num movimento rápido, algo na fumaça da chuva chamou sua atenção. Uma sombra atravessou o chão do quarto, como um relâmpago. Ele se virou, e seus olhos se fixaram na porta. Aquela velha casa que havia sido apenas um lugar vazio, agora pulsava com vida. O coração dele disparou. Ele havia escutado rumores sobre a família Ferreira, mas nunca imaginou que poderia estar tão próximo do que havia acontecido. E então, o chão estalou. Uma batida forte, como se alguém estivesse ali, bem atrás dele. Lucas se virou devagar. Com a respiração presa, ele avistou uma figura. Era uma mulher, com um olhar vazio, o rosto pálido como a lua e uma expressão que congelava o sangue. "Por que você desenterrou isso?" ela perguntou, com uma voz macabra que parecia surgir de câmaras nuas. Ele mal teve tempo de reagir quando a fita, agora vibrando, começou a distorcer. As risadas infantis se tornaram gritos ensurdecedores, e naquele instante, tudo se iluminou com flashes da verdade. Lucas percebeu que não era apenas um espectador. Aquele grito estava vindo dele. Raiva, dor, uma lembrança reprimida. Ele se lembrou. As crianças não eram estranhas. Eram seus irmãos. O mundo girou de repente. O avô tinha enlouquecido. Os Ferreira. A verdade explodiu como uma bomba silenciosa. A fita era o primeiro passo para um pesadelo escondido. E ele, Lucas Ferreira, não estava ali por acaso. Algo maligno e profundo estava despertando. E a última pergunta ecoou. Quem realmente estava enterrado naquela fita? Lucas não sabia o que fazer. A figura diante dele parecia uma parede, um pesadelo que tinha ganhado forma. "Por que você desenterrou isso?" A pergunta reverberou no ar pesado do quarto, como se carregasse um
peso maior do que o simples fato de falar sobre uma fita. O olhar vazio da mulher parecia atravessá-lo, e ele desejou poder simplesmente voltar a esse momento em que a fita ainda estava enterrada, quando os segredos estavam seguros sob a terra. Quem é você? Lucas balbuciou, a voz falhando. A mulher, com a pele já undisse e os olhos fundos, continuava em silêncio, sua respiração se perdendo em um espectro de ecos. Sentiu como se estivesse vivendo um filme de terror, onde cada movimento era calculado e o desfecho certeiro. Eu sou, ela começou, mas a palavra não saiu. Algo congelou no quarto e Lucas balançou a cabeça, o medo apertando seu coração com força. Não podia ser ela. Não podia ser real. Na mente de Lucas, imagens começaram a dançar. Uma lembrança nebulosa de uma mulher em uma sala fria. Gritos à distância. Rostos de crianças olhando, roídos pelo desespero. A conexão era instantânea e aterradora. Com um grito, ele finalmente lembrou. Você é... O nó na garganta se apertou ainda mais. Mãe. A mulher pareceu hesitar, uma emoção quebrando aquela expressão estática. Você não deveria estar aqui. Sua voz saiu como um sussurro sufocante, como se a força para proferir aquelas palavras tivesse que ser extraída de cada fibra do corpo dela. E quem poderia culpá-la? A realidade começava a se despedaçar ao redor deles, igual a uma tela de cinema sendo consumida pelo fogo. Por que você não voltou? Que aconteceu com os meus irmãos? As perguntas começaram a jorrar de Lucas em um fluxo descontrolado, como se cada uma delas pudesse cortar os fios da loucura que cercava. Ela não respondeu, apenas olhou para a fita ainda tremulando no gravador. O eco das risadas e gritos distorcidos a envolveu, e Lucas percebeu que aquela caixa não era só um portal por onde os segredos da família estavam sendo revelados. Era também um altar sombrio, uma invocação para algo que deveria ter permanecido enterrado. A mulher fechou os olhos e Lucas avançou um passo, o chão rangendo sob seus pés. Você precisa me dizer, onde estão eles? O que te fez assim? A frustração explodiu em um grito, um clamor pelo que não tinha resposta. E então, tudo mudou. O ar ao redor deles vibrou, e uma sombra emergiu do canto do quarto. Uma presença escura, a forma contorcida que parecia engolir a própria luz. Lucas se virou para ver o que era, e ao olhar de volta, sua mãe havia desaparecido. Em vez dela, algo horrível e grotesco ocupou o espaço onde ela estivera. Olhos apertados em forma de fenda e boca larga metálica. A figura então disse, em uma voz que não era dela, mas pareciam ruins: Você desenterrou o segredo tramado. A verdade é simplesmente um tecido de mentiras. O pavor tomou conta do peito de Lucas, e ele estava paralisado. O que era aquilo? O peso do passado começou a desmoronar como um castelo de cartas em que cada revelação era uma nova pedra no caminho que ele nunca sonhou trilhar.
Quem é você? Ele gaguejou, tentando afastar a criatura se aproximando, mas a respiração dele era pesada e falhante. Eu sou o eco da dor, a sombra do que ficou para trás. O que você chama de mãe foi apenas uma ilusão para sustentar o que sobrou. A forma parecia retorcer-se, e em um movimento rápido, não apenas os olhos, mas a própria essência parecia se desvanecer e se espalhar como fumaça. Nesse instante, Lucas sentiu uma dor intensa no peito. Ele se viu cercado por rostos, seus irmãos. Ele podia vê-los, mas de uma maneira estranha, como se estivessem paralisados no tempo. O que era a realidade? O que era uma projeção daquela força maligna que agora dançava ao redor dele? Os rostos estavam tristes, os olhos vazios, como o lugar onde a mãe estivera. Meus irmãos, ele murmurou, um lamento que preencheu o ambiente. O peso do luto e a responsabilidade do garoto que tinha sobre os ombros começou a esmagá-lo. O que fizeram com vocês? Talvez a resposta estivesse junto com aquele eco aterrador, mas ele não tinha coragem de perguntar. Não agora, sabendo que os ecos de risadas infantis eram apenas as vozes do que haviam perdido. Era um campo de batalha emocional, e a cada suspiro, mais tristezas acumulavam-se, formando um bolo nauseante dentro dele. Então, sem querer, ele mexeu na fita. Sua mão, movendo-se por conta própria, parecia buscar o que mais estava escondido. E ao girar o botão do gravador, uma nova gravação começou. O som da chuva tornou-se um rugido, e a voz que ecoou pela sala não era a de seu pai, mas de uma criança. Lucas, por favor, ajude-nos! A voz pequena era clara, e a invocação tinha um peso que entrava na pele dele. Em um momento, o mundo começou a girar, e tudo o que havia na sala desapareceu. Por um espaço, não havia parede, não havia casa. Havia apenas sombras e ecos. Ele estava em uma sala de aula, e sua mãe estava lá, de pé em um canto, observando como se ela estivesse decidida a decidir sobre o destino deles. Em volta ele viu crianças. Uma delas sorriu. Era Sophie, sua irmã mais nova. Ela começou a dançar ao redor dele, mas o sorriso dela estava cheio de tristeza. Volta, Lucas, volta para casa. Você precisa ir embora. Sophie gritou, mas enquanto falava, a aparência da sala se distorcia. A fúria da escuridão se alimentava do grito, e cada criança ao redor começou a se encolher. Lucas notou que os rostos eram pálidos e que os olhos estavam sem brilho. Ao olhar para a mãe novamente, a figura já não emanava vida. Havia pedido ajuda, um grito silencioso que ecoava no próprio ato de existir. Ele não lembrava do que era, mas sabia que não era a mãe que ele conhecia. Volte para nós. Não fique aí parado. Sophie implorou, mas Lucas não conseguia se mover. Sua escolha era clara, mas o passo seguinte parecia impossível. O clamor crescente fez o chão tremer e a própria sala se desintegrar. E então surgiu uma pergunta no fundo de sua mente. A fita era uma porta, uma passagem, mas o que mais estava à espera do outro lado? A carga emocional pulsava de forma intensa. Cada amor perdido, cada dor mal educada, poderia realmente voltar para aquela eternidade perfeita, ou seria mais um sacrifício na tapeçaria do que o envolvia?
E se você não voltar? A voz escura sussurrou de repente, tomando o controle da situação. Ele entendeu voltar para onde? Para o lar, para o que realmente era, para suas memórias e para a dor de tudo que ficou para trás. Tudo ao redor ficou mais intenso, e Lucas percebeu que cada sombra tinha uma verdade. Se não fosse por aqueles laços cortados e os segredos enterrados, o que era ele? Uma memória, um resquício. A sombra sorriu. E naquele instante, Lucas entendeu que o verdadeiro horror ainda estava por vir. A revelação não era apenas sobre os irmãos ou a mãe. Era sobre ele mesmo. A fita era uma armadilha, e no último fragmento do que restava, ecoou uma frase que ficou no ar como um zumbido. Lucas Ferreira, você nunca soube a verdade. O eco da voz distorcida ainda pairava no ar quando Lucas percebeu que a sala começava a se fechar, como um túnel escuro, empurrando a sombra grotesca que se desenhava com mandíbula metálica sorria, mas sua atenção logo se voltou para a fita, que agora pulsava em um ritmo frenético, como um coração batendo dentro de uma prisão de tortura. Vocês são todos meus, ninguém escapa! Gritou a voz distorcida da criatura. Mas Lucas não a ouvia mais. Ele estava hipnotizado pelo eco da risada de Sophie, que chorava por socorro no fundo da sua mente. Mãe, por favor! Ele gritou, os pés pesando como chumbo. A sala tremeu e o pânico gritou por liberdade. A sombra se estreitou e de repente fez um movimento. Uma luz intensa brilhou, ofuscando tudo. Lucas viu flashes de lembranças, risadas em um quintal, um abraço apertado antes de dormir. Mas de uma fração de segundo a outra, tudo se tornou escuridão. E antes que Lucas pudesse entender, ele estava de volta ao quintal dos Ferreira. A terra úmida estava novamente sob seus pés, mas algo estava diferente. O céu negro agora parecia um véu, e a fita estava nas suas mãos, mas intacta. Ao olhar para o lado, viu as crianças brincando nos galhos, suas risadas ecoando, mas não eram apenas seus irmãos. E ali, entre eles estava a mulher da sombra, rindo sem mostrar dentes. Você nunca soube a verdade, ela ecoou, e as crianças giraram em volta dele. O terror arrepiou a pele de Lucas. O que era real? Aquela casa estava viva, mas ele não sabia até que ponto sua própria história estava distorcida. E então, como um fecho de um assassinato, tudo mudou mais uma vez, quando ele percebeu a fita em sua mão estava viva, como uma serpente, e se contorcia. O que tudo isso significava? Qual a verdade que ele tinha enterrado? O chão começou a se abrir, e ele ficou paralisado. A pergunta ainda ecoava em sua mente, e a única resposta parecia estar enterrada em um lugar muito mais profundo. A fita estava em suas mãos, viva e pulsante. Lucas sentiu um formigamento. As risadas ecoavam, quase invasivas. O ar ao redor dele parecia vibrar, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. E então, o chão começou a se abrir. O espaço ao redor dele se desintegrava, revelando um abismo escuro
que parecia puxá-lo para dentro. Não, não, não! Ele gritou, mas a sombra ao seu lado se contorcia com um sorriso cheio de dentes ausentes. A imagem de Sophie, dançando à sua volta, se desvanecia. E então, no meio desse tumulto, uma voz grave e conhecida ecoou no vazio. Lucas, você é mais do que imagina. Ele congelou. Era a voz de seu pai. A lembrança de um abraço, de risadas. Mas aquilo não fazia sentido. O que ele faria ali? O peso da verdade começou a desmoronar. O que estava acontecendo? A figura feminina que antes parecia ausente, agora surgiu novamente. Mas não era mais apenas um espectro fugidio. Você nunca soube. Desprezou quem realmente era. Ela sussurrou. Sua sombra mudando de forma, revelando um rosto que antes estava escondido. Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados. A mulher que se aproximava tinha o mesmo olhar que ele, a mesma expressão. Você é meu irmão, ela disse quase em sussurro, revelando uma verdade devastadora que soou como um golpe. Nós todos tivemos o mesmo destino. Os rostos das crianças, que antes pareciam distantes, agora estavam em perfeita clareza ao redor dele. Seus irmãos, desaparecidos, mas não mortos. O ar ficou pesado. A sombra se desfez em risos distorcidos. Mas se você é, então o que aconteceu com a nossa mãe? Lucas gritou, o desespero tomando conta dele. A resposta estava nas sombras, mas cada uma parecia ter vida própria. A verdade, sombria como as nuvens carregadas, assumiu uma forma. E antes que Lucas pudesse entender, tudo mudou novamente. As vozes das crianças se tornaram gritos cortantes. O chão estava se abrindo novamente. E então, tudo escureceu. O eco da voz da mãe ainda reverberava na mente de Lucas quando a escuridão se intensificou. Ele se viu cercado por sussurros agonizantes. Algo estava mudando ao seu redor. As sombras se contorciam, comprimia as suas esperanças. Você nunca soube a verdade. A frase da criatura ressoou, e o espaço começou a girar. Então um flash ofuscante devorou a sala. Lucas fechou os olhos, e quando os abriu, tudo estava diferente. As crianças que dançavam se transformaram em figuras fantasmagóricas, seus rostos sombrios e tristes. Uma das crianças levantou a mão, e Lucas apenas se lembrou do nome. Sara. Você está viva? Ele murmurou, sem acreditar. A pequena menina, que ele achou que estava perdida para sempre, olhou para ele com olhos cheios de pavor. Lucas, ela gritou. A fita, e você deve queimá-la. Mas o chão estremeceu e a sombra cresceu, voraz e ameaçadora. Antes que ele pudesse mover um músculo, uma mão gelada prendeu seu pulso. Era a figura que ele havia reconhecido como sua mãe. Mas agora seu rosto estava retorcido em agonia. Você não pode queimá-la. É tudo o que resta de nós. Um estalo percorreu o ar, como se o próprio tempo tivesse congelado. Lucas sentiu a respiração falhar. Vocês estão mortos? Ele perguntou, o terror cristalizando em sua voz. As risadas infantis mudaram para choros desesperados que ecoaram na sala.
A sombra, agora mais próxima, pulsava com energia maligna. E uma tempestade de lembranças começou a inundar Lucas. Viu sua vida, a felicidade antes do terror. Porém, a imagem da fita, cravada no chão, era o único link com essa realidade desmoronada. Um grito cortante atravessou a sala. "Não olhe para nós, Lucas!" Sarah clamou. Mas já era tarde. A sombra se lançou para ele, e Lucas sentiu seu corpo desvanecer. Algo mais estava escondido ali, uma verdade a ser revelada na escuridão. E então tudo ficou em silêncio, um silêncio sepulcral. A fita caiu de suas mãos, ainda vibrando, e ele soube que seria a chave de tudo. Mas a pergunta que ficou era: o que era real e o que tinha sido uma ilusão? O eco da voz da mãe ainda reverberava na mente de Lucas quando a escuridão se intensificou. Ele se viu cercado por sussurros agonizantes, o ar carregado de um pavor palpável. As figuras fantasmagóricas de seus irmãos dançavam ao redor, mas logo se tornavam sombras distorcidas, seus rostos tristes, mirados como se buscassem algo que ele não podia dar. "Sarah", ele sussurrou, e a pequena figura se aproximou, seu olhar suplicante tão real que quase doía. Mas foi justo nesse momento que a sombra se agigantou, atraindo a atenção de todos. Uma luz vermelha, pulsante como um coração, começou a irromper do chão aberto, e a sala tremeu. O grito de Sarah ressoou, ecoando no abismo. "Não, Lucas, pare!" ela gritou. E então tudo mudou. O estalo cortante preencheu o espaço. A sala ficou completamente parada, e no meio da tensão, uma figura inesperada emerge da escuridão. Era o avô de Lucas, sua expressão debilitada, mas com um ódio avassalador. "Você nunca deveria ter vindo aqui", ele rugiu, a voz imbuída de uma frieza aterradora. O coração de Lucas disparou. "Vovô? O que? Você está aqui?" A confusão massacrante se apoderou dele. As palavras mal saíam. Eu sabia que esse dia chegaria. O avô avançou, revelando em suas mãos a fita, agora rubra, como se estivesse manchada com a dor do passado. "Ela guarda a verdade da nossa linhagem. Os Ferreira não são apenas vítimas." Um tremor percorreu o corpo de Lucas. "O que quer dizer? Quem somos nós?" "Você tem que decidir, Lucas. Que legado você carrega? A escuridão da família ou a chance de quebrar esse ciclo?" A questão pairou no ar, enquanto os olhares das crianças imploravam. A tensão era palpável, a ligação entre os Ferreira revelando trevas inimagináveis. E naquele momento, Lucas percebeu. Essa não era apenas sua história. Era a história deles. E tudo o que ele acreditava saber sobre a verdade logo se despedaçaria. O coração de Lucas parecia querer escapar do peito. Ele encarava o avô, a fita tremulando em suas mãos, o peso da verdade queimando na sua mente. "O que você está dizendo? O que sabe sobre nós?" Sua voz saía trêmula, como se estivesse embaixo de um mar revolto de segredos. O avô sorriu, mas não era um sorriso de conforto.
Era um olhar que parecia saber demais. Você é a chave, Lucas, mas nem tudo é o que parece. As crianças em volta dele começaram a desaparecer, como folhas ao vento, enquanto a sombra da figura grotesca se aproximava, engrossando o clima de terror. E de repente, uma explosão de luz tomou conta da sala. A fita na mão do avô começou a pulsar. Ele olhou para Lucas, um desespero profundo em seus olhos. Você precisa entender a verdadeira realidade distorcida. E então, em um movimento rápido, arremessou a fita contra o chão. O impacto gerou uma onda de energia que sacudiu o ambiente. A sala se fragmentou em milhões de pedaços visíveis, revelando um mundo que Lucas nunca poderia imaginar. Desvios de memórias, rostos familiares e distorcidos dançavam ao seu redor. O tempo parecia se desdobrar. O que está acontecendo? Ele gritou, quase sem voz. E então, como um fio cortado, um grito ecoou. Lucas, não, não olhe. Era a voz de Sarah, mas antes que pudesse entender, a figura da sombra se contorceu e rapidamente se desfez em um mar de risos que se transformaram em gritos. Então, a revelação. A mulher que acreditava ser sua mãe se destacou da escuridão. Seus olhos agora brilhando com uma intensidade doentia. Lucas, você é o que restou da linhagem Ferreira, mas não sou a mãe que você conhece. As palavras atravessaram sua mente, como facas afiadas. A verdade explodiu em seu peito. Você é minha irmã? A angústia consumia seu entendimento como uma chama inextinguível. O avô começou a chorar, a fita no chão se despedaçando em fragmentos de realidade que sangravam na terra. O nó na garganta de Lucas se apertou sem fim. Você sempre esteve aqui. Ele olhou para a irmã fantasma, a sombra de sua família, pendendo entre a vida e a morte. E então, tudo fez sentido. A fita não era uma ferramenta, mas um alerta, uma maldição, um ciclo interminável. O que mais estava enterrado? A escuridão enchia o quarto. E no final do corredor, uma nova porta se abria, como um convite sem resposta. Lucas hesitou, as palavras da sombra ressoando. Você nunca saberá, até que todo o segredo seja revelado. A sala girou novamente e Lucas ficou paralisado. A mulher se aproximou, mas seus olhos mostravam algo mais profundo. Você tem que tomar cuidado, Lucas. A verdade é muito mais do que você pensa. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. E num movimento rápido a sombra se dissipou, revelando uma cena completamente diferente. Eles não estavam mais na casa. Agora estavam em uma sala fria, cheia de objetos antigos e fotos empoeiradas. Um verdadeiro museu da família Ferreira. Aquele lugar parecia drenado da luz, uma atmosfera de luto pairando como neblina. Lucas olhou em volta e em um canto viu uma caixa. Curioso, se aproximou. O que é isso? Ele sussurrou. Ao abrir, uma coleção de cartas, documentos e fotos antigas se espalhou de dentro, e uma delas chamou sua atenção. Era uma foto de sua mãe, mas ao fundo
havia uma figura que ele reconheceu imediatamente. Não, não pode ser, ele balbuciou, o coração disparando. A figura era de seu avô, mas não era a pessoa que ele conhecia. Era um homem diferente, mais jovem, e seu olhar continha um brilho inquietante. Ao lado dele, uma mulher que não era sua mãe. O desespero o tomou. Quem é essa mulher? Enquanto isso, as risadas das crianças distantes agora pareciam ácido em suas veias. Tudo começava a fazer sentido, e não fazia ao mesmo tempo. Algo no olhar da mulher na foto. Uma conexão lentamente se formava em sua mente, e subitamente a sombra retornou, mais forte. Ela nunca amou você, Lucas, ecoou a voz distorcida. O chão pareceu estalar sob seus pés, e o terror tomou conta dele. O que você quer dizer? E, antes que pudesse entender, a figura grotesca se lançou para ele, puxando sua mente para longe. Ele estava afundando, não em escuridão, mas em revelações. Você é mais do que um Ferreira. Você é a promessa de tudo o que eles temem. E então, o mundo ao redor começou a se desintegrar, levando Lucas a um abismo ainda mais profundo de segredos e horrores. O que isso significava para ele? A única coisa que sabia era que a verdade estava mais distante do que nunca. Lucas sentiu tudo desmoronar ao seu redor. As figuras das crianças, seus irmãos, estavam se esvaindo e ele gritou, mas as palavras não saíram. Sara, me ajuda! O desespero pulsava em suas veias enquanto a sombra se aproximava, sua presença preenchendo cada espaço de ar. O avô estava ali, mas parecia uma simples lembrança, uma imagem desbotada que se distorcia diante de seus olhos. Você precisa fazer a escolha certa agora. O avô gritou, sua voz reverberando como um trovão. Queime a fita! Mas a figura sombria avançava, pronto para consumir tudo. Lucas sentia a atração do momento. Uma força antiga e sombria ameaçava engoli-lo. Com um impulso, ele agarrou a fita, o coração acelerando. Não! Eu não sou a razão do sofrimento. Tem que acabar! E, num gesto desesperado, lançou a fita contra a parede. Um clarão ofuscante explodiu e a sala ruiu, devorando as sombras. E então, tudo silenciou. Lucas estava em pé, cercado por luz e uma brisa suave. As crianças estavam ao seu redor, rostos iluminados como se tivessem encontrado a paz. Ele sentiu um nó se desfazer no coração. Vocês estão bem? Sim, agora estamos livres. Sara sorriu, seus olhos brilhando com esperança. E no fundo, Lucas sabia. A escuridão havia sido derrotada, mas as marcas do passado nunca desaparecem completamente. O peso do que ficou para trás ainda pesava, mas havia um futuro, um novo começo. Você deve lembrar de nós, Lucas. Não deixe que a história se repita. Ponto. A mensagem dos irmãos ecoou em sua mente. Os laços de amor o envolvendo novamente. Com um último olhar, ele se despediu, permitindo que as memórias dos Ferreira finalmente encontrassem a paz. E você, meu amigo, não pode ficar de fora dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de fazer parte dessa comunidade.